Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 10, seguindo a nossa série de mensagens chamada Origens. Por favor. Eu vou fazer a leitura na Bíblia, versão Nova Almeida atualizada. Você pode ficar à vontade de fazer a leitura na Bíblia que você tiver em mãos. E deixa eu ver se está funcionando esse botão aqui. Pronto. E inicia-se assim. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fintando juntamente com João, disse: "Olhe para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. E, dando um salto, ficou em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, nós agradecemos pela sua palavra, nós pedimos que o seu Espírito ilumine ela nesse momento e possamos compreender qual a sua vontade para as nossas vidas. Me ajude, Senhor, a pregá-la com fidelidade, para que saibamos com a tua boa e perfeita e agradável vontade nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu dei o tema para essa mensagem um pouco diferente. Nós vimos, a Sociedade Bíblica do Brasil, talvez na sua Bíblia, esteja escrito a cura de um coxo em Jerusalém. De fato, eu coloquei isso nos slides. Só que eu gostaria de dar um outro tema para essa mensagem, que seria: Jesus é tudo que temos. Jesus é tudo que temos. Essa aqui talvez é a verdade mais principal da vida do cristão. Jesus é tudo que nós temos, nós não temos nada além do Mestre. E, por isso, queria fazer uma breve recapitulação. Nós sabemos e temos nos debruçado sobre o livro de Atos, e já encerramos no último encontro o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E, ao finalzinho do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vemos algumas coisas muito interessantes que Lucas tentará, ou melhor, fará um resumo, uma síntese de como viviam os primeiros cristãos. Então, quando você pega aqui no finalzinho, e como foi pregado no último domingo, do capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47, é uma síntese de como viviam os primeiros convertidos, os possíveis 3.120 cristãos que ali estavam, todos recebendo do Espírito de Deus, que acabava de ser recebido pela igreja. Mas só recapitulando, no capítulo 1 nós vemos a promessa do Espírito Santo, a ascensão de Jesus, a escolha de Matias para substituir Judas, depois no capítulo 2, a vinda do Espírito, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, a pregação de Pedro, aqueles 3.000 que foram acrescentados e batizados, e como viviam os primeiros convertidos. Então, praticamente essa síntese. Agora, o que Lucas vai fazer? Lucas vai começar, a partir dessa síntese, expandir várias questões, várias informações que estão nessa síntese. Então, no versículo 43 do capítulo 2, você vai ver que está escrito assim: "Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos." Aqui, no capítulo 3, vai ter o relato do primeiro milagre realizado pela igreja de Jesus após a ascensão do Mestre. É o primeiro de 14 que estão relatados no livro de Atos. E aqui é muito recheado de informação, e assim nós vamos ler versículo por versículo e analisando as palavras que aqui estão. Antes de tudo, nós temos duas figuras aqui, Pedro e João. Pedro e João no barquinho. Pedro e João, pescadores. Pedro e João, aqueles que abandonaram as redes para seguir Jesus.
Pedro e João é aqueles que preparam o lugar onde que Jesus comeria a Páscoa, celebraria a Páscoa, a última ceia. Pedro e João é aqueles que estavam no Monte da Transfiguração. Pedro e João, alguns comentaristas dizem que fazia parte dos discípulos mais chegados de Jesus. Então, Pedro e João, eles estavam se dirigindo ao templo. Que templo é esse? O segundo templo, o templo de Herodes. Você lembra que o primeiro templo ele foi destruído, e aí no retorno do povo do exílio, com Zorobabel, começa a reconstrução do templo, e aí depois, um período posterior ao regime persa, né, que Neemias e Esdras retornam, nós vamos ver que acontece algo muito estranho. Os asmoneus, né, era um povo que vai dominar sobre Israel, né, incluindo, obviamente, Jerusalém. E um dos asmoneus era o chamado Herodes o Grande. Herodes, ele não era judeu, mas ele entendia a função do templo era muito importante para o judeu. E, obviamente, ia utilizar isso aí para uma fonte de poder, uma fonte política e também de extrair recursos. Então, o templo ele começa a ser construído no ano 20 a.C. e é depois só terminado, nem foi por Herodes Grande, vai ser pelos seus filhos, em 63 depois de Cristo. Então, é um período grande de reconstrução. Era um monstro de gigante esse templo. Só que, obviamente, toda essa grandeza, toda essa majestade que ali estava, não era para enaltecer o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Era, obviamente, para extrair riquezas, extrair outros tipos de recursos. Esse templo, ele tinha muitas portas, ele tinha uma arquitetura muito diferente do primeiro templo, ele era um pouco mais espaçoso, mais amplo, e ele tinha muitas portas. E ele, nesse período onde que Pedro e João estão se dirigindo, é interessante, porque se nós nos recordarmos, o templo era utilizado também como um lugar público. Então, as pessoas iam até ali para orar. Então, curioso, os dois líderes da igreja primitiva, dessa igreja embrionária, eles estão se dirigindo para o templo para a oração das 3 horas da tarde. Por que a oração das 3 horas da tarde? Porque existem 3 momentos de oração para o judeu. E o 3 horas da tarde é o último. Então, ele começa 9 horas, meio-dia e 3 horas. E aí, 6 horas da tarde, é encerrado o dia do judeu, né? Então, Pedro e João estão se dirigindo para um momento de oração. Isso aqui é muito interessante para perceber a importância da reunião pública, de um prédio. Muitas vezes a igreja institucional ela é achovalhada, ela é xingada, ela é mal vista. As pessoas hoje, o movimento dos desigrejados tem crescido muito, e eles dizem que não é necessário mais se reunir em um lugar público, em uma igreja institucional. Mas aqui é interessante que Pedro e João, ainda nessa igreja, no início, eles se reuniam nesse lugar em público. Era um lugar onde conseguia acumular mais pessoas e ali orar ao Deus vivo. Então, eles estão se dirigindo e aí vai acontecer algo. O que vai acontecer algo? Estavam sendo levado um homem. Eles estão chegando no templo e logo percebe que estava sendo levado um homem coxo de nascença. A palavra coxo significa manco, significa alguém que coxeia, alguém que é manco, alguém que não tem, aí a definição do termo coxo é alguém que não tem todas as partes. A última definição é essa. E ele era coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa. Esse templo, ele possuía toda a grandeza demonstrada ali do governo dos Herodes, mas também do interesse de Roma em manter esse templo. Por conta desse templo, no período interbíblico, vai ter a Revolução dos Macabeus, no momento onde que alguns dos povos que dominavam sobre os israelitas, né, sobre os hebreus, colocou, pasmem, uma imagem de Zeus ali e sacrificou naquele templo ali um porco. Imagine que insulto gigantesco. Um porco que é um animal impuro, e ainda mais uma imagem de um ídolo lá dentro. Aquilo ali, com certeza, deixaram os judeus furiosos. Então, Roma sabia muito bem a importância do templo. O templo gigantesco, ao ponto dos discípulos, ao verem o tamanho das pedras, eles olham para o Senhor e falam:
olha o tamanho destas pedras. Jesus olha e fala, pois bem, não ficará pedra sobre pedra. E aí os discípulos devem ter olhado, admirados, pois eram pedras enormes. Se você procurar na internet, existe ainda uma parte lá dos escombros ali, quando o templo é destruído. Interessante, nós falamos que ele começa a ser construído no ano 20 a.C., é terminado no ano 63 e vai ser destruído no ano 70. Todo esse período que está relacionado a esse templo de Herodes. Só que aí nós vemos aqui uma informação muito curiosa. A porta do templo era chamada Formosa, bonita. A porta é chamada Formosa, bela, bonita. Agora, a curiosidade dessa porta, irmãos, é que os especialistas, os estudiosos, eles não conseguem definir ao certo qual é essa porta. E essa porta, muito possivelmente, é também chamada a porta de Nicanor. Nicanor era um judeu alexandrino que vai doar uma porta de bronze de Corinto. Bronze Corinto, na verdade. E qual a diferença? Para que fazer menção a isso? Porque é interessante, se você pesquisar o que é o bronze de Corinto. Lúcio Múmio Acaico era um dos que faziam parte do Senado romano. E no ano 146 a.C., eles invadem Corinto e incendeiam a cidade. E ali haviam muitos metais. E durante esse período, no processo ali de queima, fundiu-se cobre, ouro e prata. E aí deu a origem a esse metal chamado bronze de Corinto, que tinha basicamente o mesmo valor, tanto do ouro quanto da prata, mas ele tinha uma característica por ser muito raro, né? Era um pouco mais escuro, e por isso eu coloquei esse fundo aí esse bronze, essa cor de cobre um pouco mais escura, para dar mais ou menos a ideia do aspecto. Então é muito curioso. Agora pense, vamos imaginar isso. As pessoas chegando diante do templo para orar, e daqui a pouco é colocado um homem coxo de nascença, que diariamente ele ficava ali na porta, né, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Imagina o contraste, uma porta muito bela, alguns dizem que é a entrada principal do templo, então eles estão chegando na porta principal do templo, aquela belíssima porta, e ali tem alguém pedindo esmolas. Parece muito com os locais bem frequentados aqui da cidade de Santos, quando você chega e sempre tem alguém pedindo dinheiro na porta. Só que aqui nós estamos falando de um templo religioso, irmãos. Vamos prosseguir no versículo 4. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. É curioso, porque Deuteronômio capítulo 15 vai falar muito bem de como que o judeu ele tinha que lidar com a questão da pobreza. Não poderia haver pobres no meio deles. Só que parte para outra parte da hipocrisia dos judeus. Jesus vai censurar essa hipocrisia daqueles que dão esmolas e ficam tocando trombetas por conta disso, lá em Mateus capítulo 6. Então, imagine a cena, as pessoas vão entrar ali naquele templo gigantesco. Imagine o tamanho dessa porta. Era de 22 de altura, 18 de largura, e era uma porta dupla. 22 de altura, irmãos, é equivalente a um prédio de 7 andares. O tamanho desse trem é uma porta grande demais, eu nunca vi um negócio desse. Gigantesca. E ali está aquele homem ali pedindo dinheiro, e ali a pessoa está indo orar, e obviamente, vamos dar uma barganhada com Deus, deixa aquela esmola, e aí já entra, já mais confiante, talvez o Senhor ouve essa oração. Grande bobeira da parte deles. Mas vamos seguir no texto. Versículo 4. Pedro, fintando juntamente com João, disse, olhe para nós. Eu fico imaginando essa cena. Você já deve ter visto, com certeza, alguém pedindo dinheiro na rua. E geralmente as pessoas, elas nem levantam os olhos. Elas pedem, mas de tanto levar não, a pessoa para até de te olhar. E aí ela pede, com o olhar cabisbaixo. Só que aí é interessante. Pedro vai olhar para ele e vai dizer, olhe para nós. Se fosse você pedindo dinheiro na rua, e você está pedindo dinheiro, muito tempo, e todas as vezes você recebe uma negativa, e aí você já está cabisbaixo, e de repente você pede para 2 pessoas que estão entrando no templo, e a pessoa fala, olhe para nós. No mesmo momento você já ia olhar, opa, agora pegou, agora vai dar certo, agora eu estourei, agora eu ganhei o dia. Ele vai falar, olhe para nós, e ele,
os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, obviamente. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro, nem prata, nem ouro. Essa declaração condiz muito com esses dois discípulos. Eles pararam, eles deixaram as redes. Está escrito lá em Marcos. Marcos e Mateus também está escrito que eles deixaram as redes para seguir o mestre. Eles tinham, talvez, e aqui foi até pregado, se eu não me engano, em Mateus capítulo 14, recentemente. Se eu não estou enganado, quando o missionário veio pregar aqui, faz 2 semanas atrás. E ali está falando que eles deixaram as redes para seguir Jesus. Então, eles possivelmente tinham a sua fonte de renda da pesca, e eles abandonaram aquilo que provia sustento para eles para seguir este Nazareno. E começaram a caminhar com ele durante 3 anos. Aqui eles não tinham dinheiro, realmente eles não possuíam nem prata nem ouro. Nem prata nem ouro, eles não possuíam dinheiro. Não possuíam dinheiro. Eles eram sustentados através das ofertas, através daqueles que vendiam suas propriedades e ajudava com esses missionários, com esses apóstolos, com esses primeiros a virarem o mundo de cabeça para baixo. Então ele vai dizer: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Vamos analisar aqui. O que tenho? O que ele tem aqui? Ele tem Jesus. O que ele tem? Ele está falando: o que eu tenho, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome, a palavra nome aqui, ele está fazendo menção a uma autoridade. Ele recebeu uma autoridade no nome de alguém. Quem é esse alguém? Jesus. Jesus, ele está fazendo menção, obviamente, àquele Jesus que, ao atravessar o horizonte da Palestina, realizou muitos milagres e prodígios. A Bíblia diz que os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos, eles andaram, os leprosos foram purificados e os mortos ressurgiram. E aí ele depois vai falar: Jesus Cristo. Cristo, obviamente, está fazendo referência ao Messias esperado. A palavra Cristo, no grego, Christos, faz referência ao Messias judaico. Então, ele está fazendo uma declaração aqui muito explicativa. E depois, o Nazareno, obviamente, está se referindo de onde esse Jesus veio. Está especificando: levante-se e ande. Agora, irmãos, tente imaginar esse homem, esse coxo. Imagine que você tenha um problema e você, desde criança, nunca conseguiu andar. Aqui, quando nós andamos para o capítulo 4, vai falar que esse homem tinha aproximadamente 40 anos, por volta de 40 anos. E aí você, todos os dias, as pessoas te levam para pedir dinheiro na porta do templo. Possivelmente alguns parentes, possivelmente alguns amigos, e você é levado até lá. Só que é uma vida infeliz, é uma vida triste, uma vida enclausurada no seu problema físico. E aí, durante esse tempo que você está ali, você ouve rumores de um homem que está curando. E, inclusive, curou ali próximo em Jerusalém, no tanque de Bethesda. E aí, de repente, esse homem, ele vem, ele é crucificado, ele é morto, ele é ressurreto, ele ascende aos céus, e aí, muito possivelmente, o homem deve falar: poxa, perdi a oportunidade. Já foi. Ele curou tanta gente, só faltava eu estava aqui na porta do templo. Se ele viesse aqui e me visse, poxa. Outra coisa interessante é que nós estamos falando da oração, da último momento de oração, né? Então já tiveram outros dois. Muito possivelmente, se os discípulos tiverem ido nos outros dois, eles muito provavelmente devem ter visto esse homem lá. Como assim, nós lemos, muitas pessoas já o conheciam. Só que aí ele dá essa ordem: levanta-se e ande.
Diante de uma declaração, eu falei para você imaginar que você fosse a pessoa que nunca andou como gostaria. E de repente vem duas pessoas que talvez você identifique como seguidores de Jesus e falem assim, na autoridade de Jesus Cristo, aquele que é o Messias, aquele que realizou tantos milagres e prodígios, aquele que veio de Nazaré, levante-se e ande. Nesse mesmo momento, o que vai acontecer? Meu passador vai travar. Só um minuto. É, 6, 7. Versículo 7. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Curioso, Pedro ele vai segurar a mão desse homem. Segurar assim como Jesus segurou a mão da filha de Jairo. Ele vai ajudar esse homem a se levantar. Imediatamente, os pés e os tornozelos se firmaram. É interessante esse termo no original. Isso aqui é um termo técnico usado pelos médicos da época. Os membros se tornaram sólidos. E aqui você percebe, então, que o problema desse homem estava relacionado aos seus tornozelos e pés muito possivelmente atrofiados, possivelmente amolecidos, e eles se enrijecem, se firmam. E aí, o que vai acontecer? E dando um salto, o homem de repente ficou de pé. E começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Olha quantas coisas aqui Lucas está colocando. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar, pulando, louvando a Deus. Aqui se cumpre, irmãos, uma profecia, escrito lá em Isaías, capítulo 35, versículo 6, que os coxos saltarão. Ali é uma promessa de salvação e está falando que os coxos saltarão. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Que impressionante. O povo todo olha para aquilo ali. E na sequência, Pedro vai aproveitar a oportunidade para pregar o evangelho. Porque o evangelho, os sinais, os prodígios, eles servem para algo. Os sinais servem para apontar. Sinais significam. A palavra sinal é de significado. Sinal, é um sinal, está apontando para algo. E eles apontam para o quê? Para atestar a mensagem verdadeira da manifestação do Filho de Deus e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, na sequência, todos os milagres que nós vamos ver no livro de Atos, primeiro chama atenção, o milagre vem para chamar atenção, a providência extraordinária de Deus. E aí as pessoas olham e ali eles pregam o evangelho. Esses que estavam envolvidos nesse primeiro grupo de cristãos. Todo o povo viu. E aí, novamente, aqui, Lucas, reafirmando, o médico historiador Lucas, novamente colocando aqui, andando e louvando, novamente andando, ele quer enfatizar, o escritor está colocando, andou, ele saltou, ele pulou, ele estava alegre, ele estava louvando a Deus, e ele entrou no templo, e todos viram, é uma testemunha, várias testemunhas, muitas pessoas viram, foram testemunhas oculares, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Eles reconheceram, irmãos, eles olharam para aquele homem e falaram, é o mesmo. Que absurdo, esse homem estava todos os dias aqui pedindo esmola, agora ele está pulando e louvando a Deus, entrando no templo, todo feliz, nunca ninguém viu esse homem tão alegre. Ele sempre estava triste ali, cabisbaixo, pedindo esmolas, mas agora ele está saltando e louvando a Deus. Todos ficaram admirados, todos ficaram espantados, todos ficaram a boca abertos, olhando e falando, nossa, que isso, que absurdo. E agora nós vamos para as aplicações, meus irmãos. Aplicações a partir desse texto, e eu gostaria de analisá-las calmamente contigo. Primeiro, eu gosto muito dessa declaração de Pedro, nem prata nem ouro eu tenho. Porque muitas vezes parece com a gente, né? A gente acorda, não tem prata nem ouro hoje. Você está duro, é a maioria da realidade do brasileiro. Isso aqui é muita gente, nem prata nem ouro. Mas é curioso esse homem. Esse apóstolo Pedro, João, eles falando que não tem, mas o que eles têm é algo
muito acima de que ter ouro e prata. Ele está falando o que eu tenho, aquilo que é de mais valioso. Eu tenho o provedor. Eu não tenho talvez a provisão, mas eu sei quem é meu provedor. Eu sei quem me sustenta. Não é o dinheiro, não é Mamon, é o Senhor Altíssimo. E Ele sustenta os animais na floresta, Ele não deixa faltar nada. Assim também Ele faz comigo. Ele não deixa faltar nada para mim. E na verdade não falta o principal para mim, que é Ele na minha vida, Jesus. E ele fala, eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Eu lhe dou. Jesus, aquele apóstolo, ele está olhando além da expectativa física, ele está olhando e fala, o problema desse homem aqui é físico, mas eu vou surpreendê-lo. E é interessante que se nós analisarmos capítulo 2, versículo 43, como nós lemos, o Senhor realizava os prodígios e milagres através dos apóstolos. Então, o poder não era inato aos apóstolos, era o Senhor realizando através. Então, qual a aplicação para isso, meus irmãos? Busque apenas em Jesus a plenitude da sua satisfação. Nós somos a era dos mais ansiosos de todos os tempos. Ficamos insatisfeitos com tudo. Nós somos a época mais informada de todos os tempos, com mais conforto de todos os tempos. Imagine só você tem água quente no chuveiro. Algumas pessoas, algum tempo atrás, não tem isso. Veja você tem gás na sua casa. Tempo atrás você precisaria cortar lenha para cozinhar. Muitos de vocês têm ar-condicionado. Muitos de vocês possuem uma cama com molas. Vocês possuem travesseiros com penas de ganso. Tanto conforto temos. Mas mesmo assim nós somos pessoas insatisfeitas. Busque apenas em Jesus a plenitude da sua satisfação. Não fique ansioso por coisa alguma. Descanse nele, ele é o seu provedor. Na verdade, é esse momento que, olhando para esse texto, analisando diante da pobreza, a aparente pobreza que Pedro e João tinham, eles dizem algo que vai além das expectativas daquele que olhava só para o material. Muitas vezes nós ficamos concentrados somente naquilo que é material. Parece que nós estamos cegos. Pensamos o tempo todo, e às vezes perdemos as horas de sono, porque nós pensamos muito naquilo que é material, naquilo que é palpável, e às vezes nós esquecemos quem é o Senhor de tudo, o Senhor que é o Senhor do ouro e da prata, o Senhor que é o Senhor sobre todas as riquezas. O mais curioso de tudo é que Deus tinha de mais rico, Ele nos dá o seu Filho. Jesus Cristo é aquilo que tinha de mais precioso. E o Pai nos deu. O Pai nos deu Jesus. E existe um autor que escreve que o céu faliu, porque aquilo que tinha de mais valioso, o Pai nos entrega para assumir o nosso castigo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Pensarmos na nossa salvação acerca disso. Esse amor que nos amou de tal forma, se importou em entregar aquilo que tinha de mais valioso em nosso lugar. Isso para você olhar para si, que embora você não seja mais precioso que o ouro puro de Ofir, o Senhor, Ele te amou, e eu não sei por que Ele nos amou. Na sua presciência, talvez, eu não consigo, você quer imaginar, porque nós somos tão falhos e pecadores quanto qualquer ímpio. Mas Ele nos atraiu e nos trouxe para si. Mesmo quando nós estávamos mortos de transgressões e pecados, Ele nos atraiu com o seu braço forte. Ele abriu os nossos ouvidos. Ele inclinou a nossa vontade, que era detestável a Ele. E Ele nos fez amigos através do sangue da reconciliação. Louvado seja Deus. Busque apenas em Jesus a plenitude da sua satisfação. Agora nós vamos para a sequência. São 4 aplicações. Confie mais no provedor do que na provisão. Olha que interessante. O homem estava querendo esmola, ele estava querendo dinheiro. Aí, o que o homem oferece? Os 2 que aparecem lá, um nome, Jesus Cristo. E aí, esse homem que queria, talvez, algo que seria um paliativo, seria algo que talvez iria deixá-lo menos entristecido, menos infeliz, de repente ele ganha aquilo que ele menos esperava, aquilo que era mais surpreendente. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós confiamos na provisão, nós queremos a provisão, nós fintamos os nossos olhos apenas na provisão, mas nos esquecemos do provedor.
É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda. E agora, o mais interessante, o nosso Senhor, Ele é especialista em nos surpreender. Talvez você analisando sua vida, você deve ter vários motivos para louvá-lo. E falando, poxa, eu queria que fosse desse jeito, eu queria tanto que fosse desse jeito aqui, eu chorei tanto porque eu queria que fosse desse jeito. Aí ele veio, ele me quebrou no meio. E eu pensei que era o fim, e daqui a pouco ele me surpreendeu, como uma onda. Que maravilhoso esse Senhor nosso. Ele sempre nos surpreende. Ele sempre nos surpreende. Confie nesse provedor. Não fique pensando nas coisas da nossa capacidade reduzida acerca da eternidade, da realidade. Confie nesse que olha para toda a sua criação e consegue enxergar presente, passado e futuro. E Romanos capítulo 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor segundo o seu propósito. Amém? Terceiro tópico, rogue para ser um meio da providência de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, muitas pessoas elas tentam analisar somente a providência extraordinária, o milagre. E aí elas ignoram um outro aspecto da providência de Deus. Deus realiza, na maioria das vezes, esta providência de maneira ordinária, de maneira comum, através de meios comuns. Ou seja, às vezes você está enfermo e você tem uma enfermidade e você vai no médico e o médico chega lá e te receita um remédio e você ali é curado, porque o Senhor dotou o homem de sabedoria através da sua graça comum e a ciência chegou ao resultado final daquele remédio que lhe curou. Mas eu estou colocando aqui, rogue para ser um meio da providência de Deus. Muitos querem ter esse poder que os apóstolos tinham, que servia para um fim específico naquele período. Os milagres e prodígios eles não acontecem como naquele período, pois tinham uma finalidade. Mas Deus continua realizando milagres de maneira extraordinária. Não da mesma constância como nós vemos relatado nos evangelhos. E nas cartas paulinas, e no livro de Atos, e em todo o Novo Testamento. E no Antigo também muitos milagres são realizados. Não mais dessa forma. Mas você pode ser um instrumento de bênção para a vida de uma pessoa. Você já percebeu isso? Agora, preste atenção. Pedro e João entrando no templo estavam orando. Eu não sei, o texto não é tão claro se eles oraram pela vida desse homem que ali estava. Nós devemos orar para sermos bênção em vida de pessoas. Nós devemos olhar, pedir para que Deus nos ilumine o coração para enxergar isso, porque se for da nossa capacidade, nós somos seres completamente fechados para nós mesmos, egoístas ao ponto de não enxergarmos nada além de nosso próprio umbigo. Nós somos assim. Só que imagine você poder abençoar alguém ao ponto, na sequência, essa pessoa louvar a Deus. Você pode ser instrumento da provisão de Deus. Você pode ser instrumento para que Deus seja engrandecido, glorificado, louvado. Rogue a Deus, faça disso uma oração constante. Quando você estiver em seus momentos de oração, fale, Senhor, por favor, eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho condições, mas me ajuda a ser bênção na vida de alguém, me ajuda a ser um instrumento para a sua glória, por favor, porque o seu nome seja glorificado. Peça isso, irmãos, peça isso. Nós tendemos a somente nos ater às questões sobrenaturais, mas Deus quer nos usar também no ordinário. Amém? E o último tópico, meus irmãos. Seja uma testemunha viva do poder de Deus. Seja uma testemunha viva do poder de Deus. Olha que interessante. Primeiro, quem testemunha é Pedro. O que eu tenho, eu lhe dou. Jesus. Ele está testemunhando Jesus. Depois, ao receber a bênção, esse homem ele fica tão alegre que ele vai louvar a Deus. Testemunhar o que Deus fez na vida dele. Charles Haddon Spurgeon ele vai falar uma frase muito interessante, que eu concordo completamente com ela. Nós tendemos, irmãos, a escrevermos os nossos sofrimentos no mármore e as nossas bênçãos na areia. Quando alguém se lembra daquilo que sofreu, quando ela conta, nossa, mas eu sofri tanto. Ela dá tanta ênfase ao sofrimento, mas quando é para falar uma bênção que o Senhor a deu, ela fala como se não fizesse o Senhor mais que a obrigação. Nós temos essa tendência
de riscarmos o nosso sofrimento no mármore, que é eterno, fica marcado ali, todo mundo vê. Mas quando recebemos uma graça, nós não damos tal real importância. Nós devemos ser testemunhas vivas do poder de Deus. E aqui, quando eu digo ser testemunha viva, é dizer o que Jesus realizou na sua vida. Ontem nós estávamos aqui reunidos com os jovens, e eu achei muito legal que durante o momento, eu estava no círculo dos meninos, só ouvindo só. E teve um momento que um dos irmãos, não vou mencionar o nome dele, mas ele está aqui para ele não ficar acuado, ele começou a dizer que Jesus fez na vida dele. Foi maravilhoso ouvi-lo, irmão. Foi maravilhoso ver o que o Senhor fez na sua vida. E ele disse assim, e depois que eu entendi o Evangelho, eu comecei a sentir mais a vontade de buscá-lo, mais desejo de buscá-lo. Eu queria aquilo, eu quero Jesus o tempo todo. Eu falei, nossa, posso ir para casa já. Foi maravilhoso aquela declaração. É isso que nós devemos fazer, mas não somente quando nós estamos aqui, para todos, que saibam quão bom e agradável é viver em comunhão com o nosso Deus. Quão bom e agradável é o Senhor. Nós provamos e vimos o quão o Senhor é bom. Nós sabemos o quão Ele é bom. Nós devemos testemunhar acerca disso. Nós devemos testemunhar acerca do Evangelho da Salvação. Nós devemos testemunhar acerca de que Ele realiza em nossas vidas e nas nossas famílias. Nós devemos testemunhar. As pessoas, elas sempre ouvem acerca de Jesus, mas elas querem também exemplos vivos. Como Billy Graham disse, nós somos as cartas vivas que as pessoas estão vendo. Nós, assim como também o apóstolo escreve, mas o que ele está dizendo, muito possivelmente a nossa vida é a única carta acerca do poder de Deus que aquelas pessoas vão ter contato para ler. Nós devemos testemunhar esse amor que nos alcançou e tem nos transformado e nos vai cada vez mais nos transformar de glória em glória, ao ponto de sermos feitos conforme a imagem e semelhança do nosso amado, com o corpo glorificado na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. E nesse dia nós vamos poder adorá-lo face a face com a nossa família na fé, mas orando também para que a nossa família terrena de sangue também creia no poder de Deus. Mas para isso nós precisamos testemunhar, para isso nós precisamos verbalizar, ao mesmo tempo nós precisamos também viver esse evangelho genuíno, de maneira que todos venham a crer. Se não, é conto de fada. Se você ouve o evangelho, você entende, mas você não testemunha quão bom é, possivelmente não é tão bom assim. Possivelmente as pessoas falam, não deve ser tão legal, ele não fala, a boca dele não fala que está cheio o coração, acho que não tem nada aí. Nós devemos falar, devemos verbalizar esse amor, verbalizar essa graça que nos alcançou. Devemos falar, testemunhar, dia após dia. Aí você chega de noite, no seu momento de oração, você fala, hoje eu não falei do amor de Deus para ninguém, hoje eu não testemunhei quão bom Deus é, hoje eu não cheguei no meu trabalho e falei, graças a Deus, que dia maravilhoso o Senhor fez. Ou então, que dia chuvoso maravilhoso, estava com saudade dessa chuva. Pena que encheu a rua, que eu estava chegando para cá, mas glória a Deus, choveu. Imagine as secas. Eu estava recentemente lendo um livro da Raquel Queiroz, o 15, e ali faz um relato ali da seca no Nordeste. Triste demais ver o gado morrer, ver as pessoas sofrerem. Nós temos chuva, embora encha as nossas cidades, encha a Baixada Santista, o Senhor derrama chuva, tanto sobre os justos como também sobre os injustos. É o nosso Deus provedor, é o Deus sustentador, é o Deus da providência. Jesus é a nossa maior riqueza. Na verdade, Ele é tudo o que nós temos. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Curve sua fronte, por favor. Eleve seu pensamento a Deus. Pai querido, nós agradecemos pela sua palavra, que comunica ao nosso coração a revelação da tua parte para nossos dias. Nós agradecemos, Senhor, pois o Senhor nos deu Jesus. Nós agradecemos, pois Jesus é o nosso bem mais precioso. Nós agradecemos, pois essa riqueza que o Senhor nos deu, que está em Cristo, que está nessa pessoa, é o que norteia as nossas vidas. Nós queremos convidar essa presença maravilhosa em nossos dias, testemunhando desse amor. Nós queremos, Senhor Deus, além de sermos testemunhas, queremos tê-lo como a nossa maior satisfação. Nós queremos encontrar Jesus todo o nosso contentamento. Mas nós também queremos ser
meios de bênção para pessoas. Por favor, nos capacita para isso. É tão difícil, mas eu sei que o teu Espírito nos capacita para isso. Por favor, nos capacite e nos faça pessoas que evidenciem o teu poder, evidenciem o seu amor, e as pessoas possam glorificar a Deus através das nossas vidas, possam glorificar o teu nome e o seu nome seja exaltado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.